virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridos ouvintes. Vamos desfrutar de mais provérbios. Juntas com vocês também vamos desfrutar da palavra do Senhor, a Bíblia e o nosso devocional, Alimento Diário. Iniciando o programa com provérbios, palavra de sabedoria, hoje 3 de setembro. E o provérbio de hoje diz assim: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleitará a causa contra ti. Provérbios 23, 10 e 11. Há um Deus no trono. Os marcos são usados para a demarcação de uma propriedade. Há pessoas desonestas que mudam os marcos para aumentar a área da sua terra e outras que removem os marcos antigos para se apossar da propriedade alheia por lugar que ninguém a reclamará. E ainda há quem se aproveita da fragilidade dos órfãos para tomar os seus bens. Porém, Deus é o vingador forte que pleiteia a causa dos mais fracos. Muitas vezes pensamos que ao cometer algo ilícito para nos favorecer, basta olhar em volta. Se ninguém estiver nos vendo, consumamos a prática. Jesus já ensinava para nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por eles. De outra sorte, não teremos galardão junto de nosso Pai Celeste. Mateus 6:1. Sejamos nós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia! Alimento Diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãs? Bom dia. Hoje irei ler a semana 3 do Alimento Diário, sábado. E o ler com oração é Atos 21, 17 a 18. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. O título da mensagem é Tiago torna-se o líder principal da igreja. Vimos como Pedro foi intrépido, pregando a morte e ressurreição do Senhor Jesus no início da igreja em Jerusalém. Após a morte de Estevão e a grande perseguição subsequente, houve uma mudança no panorama da igreja em Jerusalém. Alguns passaram a considerar a liderança vigente na igreja muito radical, mas Deus continuou a fazer milagres por meio de Pedro e ainda o levou a abrir a porta do evangelho aos gentios. No capítulo 12 de Atos, que corresponde ao ano 44 depois de Cristo, Herodes prendeu alguns líderes da igreja para os maltratar e passou a fio de espada o apóstolo Tiago, irmão de João. Com isso, no versículo seguinte, lemos: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Naquele tempo, havia muita pressão dos judeus sobre as autoridades romanas para perseguir a liderança da igreja, sendo Tiago morto e Pedro preso. Este também estava para ser morto, mas um anjo apareceu no cárcere e o tirou em segredo da prisão, sem que ninguém o visse.
Pedro, então, caído em si, convenceu-se de que um anjo do Senhor o livrara e, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A casa de Maria era aberta para a igreja e os irmãos estavam ali orando. Quando ela bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lado. Pedro se escondeu, mas mandou informar Tiago, que nessa altura já se tornara o líder principal da igreja. Daí em diante, sabemos o que aconteceu no capítulo 15, depois que Paulo e Barnabé, enviados de Antioquia, retornaram da primeira viagem apostólica. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. A igreja em Jerusalém já tinha tomado isso uma regra. Leiamos o versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A igreja em Jerusalém havia mudado totalmente de forma. O grupo dos que eram favoráveis a que a igreja voltasse à prática da lei da circuncisão dominou a igreja. Fizeram de Tiago seu líder principal, porque ele era um conciliador. E Pedro foi preterido, deixado de lado. A igreja lá não apreciava mais o ministério de Pedro. O resultado disso foi que ela perdeu totalmente o vigor do Espírito Santo. Quando a igreja deixa de seguir a palavra profética, não há mais milagres, sinais e prodígios. Não há mais novidade de vida. Que possamos todos perseverar no ensinamento dos apóstolos. Paulo e Barnabé subiram então a Jerusalém para discutir o assunto e se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Pedro se levantou e deu seu testemunho. Depois Barnabé e Paulo relataram todos os sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Mas quem ficou com a palavra final foi Tiago, que se levantou depois de todos e estabeleceu ordenanças para os gentios crentes cumprirem, como se estas fossem do Senhor. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. A confirmação dessa mudança drástica na direção da igreja em Jerusalém aparece no capítulo 21 de Atos, quando Paulo, após sua terceira viagem, subiu até Jerusalém. Nos versículos a seguir, lemos: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram.
Paulo sobe a Jerusalém, mas não encontra nenhum dos apóstolos, nem Pedro nem João. Ninguém mais estava lá. Ele só vê o principal líder da época, Tiago, com todos os presbíteros de Jerusalém. Todos estes, juntamente com Tiago, depois de ouvir Pedro e dar glória a Deus, disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. É isso mesmo, caro leitor. Todos os judeus que creram, dezenas de milhares, eram zelosos da lei, eram praticantes da lei. O Espírito Santo não mais liderava, não havia quem apreciasse a palavra dos apóstolos. Tiago, por sua vez, prossegue com suas ordenanças. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Aquilo que ele implantara no capítulo 15 de Atos, no ano 50 depois de Cristo, continuou valendo na igreja. Mas essa orientação não proveio do Senhor. Isso aconteceu no ano 58 depois de Cristo, 8 anos depois da fatídica reunião em Jerusalém. Querido leitor, vemos que a igreja mudou totalmente de forma que possamos valorizar hoje a palavra profética e permanecer firmes na comunhão da vida. Jesus é o Senhor. Olá, criançada! Vamos fazer imersão nesse sábado? Ando na verdade e me aproximo da luz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de andar no escuro? Eu não gosto não, hein? Eu posso tropeçar, não tenho a certeza do caminho. Mas em Efésios nos fala pra gente andar na verdade, reprovando as obras das trevas. Então vamos andar na verdade e nos aproximar da luz. Ando na verdade, me aproximo 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 da luz. Me aproximo da luz. Aleluia! Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia! Bem-vinda ao sábado! Bem-vinda ao nosso programa Mães Amorosas. Hoje nós estamos aqui no verdadeiro descanso, né? Que é o Senhor Jesus. Estamos terminando a semana e a gente foi vitoriosa, né? Fala a verdade, irmã. Quantas bênçãos o Senhor deu para nossa semana. Na palavra, né? Com desfrute da imersão, das câmaras de energização, né? Que a gente tem desfrutado com as irmãs. Isso é tão maravilhoso. Vida da igreja é festa. Ontem teve uma festa na minha casa com a presença dos irmãos, né? Fizemos grito de guerra, desfrutamos da imersão, compartilhar dos irmãos riquíssimos, né? Muito desfrute. Que gostoso, né? Estar com os irmãos. É isso aí. Vida da igreja é isso aí. É festa todo dia. Amém. Graças ao Senhor, né? Problemas estão aí, né? Mas a gente está acima deles. Amém, louvado seja o Senhor. É assim que é bom, né? Sem luta não tem vitória, não é? Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar lendo Isaías, né?
Ontem a gente viu o Senhor falando um pouco aí sobre o milênio, né? Olha, sobre também a nova Jerusalém, né? O Senhor trouxe essa esperança aí para nós, né? E é o que nós almejamos, né, irmãs? Nós estamos caminhando rumo aí ao reino, né? Onde não vai haver mais intrigas, não vai haver morte, olha só. Nem entre os animais vai haver, né? O boi vai poder pastar junto com a ursa, o leão vai comer palha igual o boi, né? Então, olha que legal. As crianças vão poder brincar, né, com os animais. Hoje, quem é que pode brincar com uma cobra? Ninguém, né? Mas lá no reino milenar, lá na Nova Jerusalém vai poder, né? Então, o Senhor vai acabar com a morte, o Senhor vai acabar com tudo que é maligno, o Senhor vai destruir todo o maligno. Tudo vai estar debaixo dos pés do Senhor, o Senhor vai governar e ali o seu governo é um reinado de paz. Aleluia. Nós vamos ter muita paz. Aleluia. Você quer mais paz do que você está diante do príncipe da paz, né? Convivendo com o próprio Deus? Isso vai ser fantástico. A gente não consegue nem imaginar como é que vai ser, né? Então, esse é o grande dia, né? Que a gente almeja e nós almejamos esse grande dia chegar logo, né? Amém? É verdade. E hoje, no capítulo 12, continua falando sobre aquele dia. Então, vamos lá, né? Vamos desfrutar? Senhor Jesus, Senhor, nos dá uma leitura maravilhosa, Senhor, que o Senhor possa nos encorajar, nos energizar com a palavra. A palavra tem esse poder de trazer essa força para nós, né? É a nossa espada, é a nossa defesa também, é o nosso ataque. Ó, Senhor, que a palavra possa entrar em nós, Senhor. Faz a diferença, Senhor. Muda, transforma a nossa alma, transforma todo o nosso ser. Traz luz para nós, luz para o nosso coração. Esquadrinha o nosso coração, o nosso pensamento. Vê se tem alguma coisa ruim lá, e, Senhor, ilumine e tira de nós. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, fale conosco nessa leitura bíblica de hoje. Amém. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Aleluia! Olha onde o Senhor vai estar, no nosso meio. Amém! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Isaías 13, versículo 1. Profecia contra a Babilônia. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre um monte escalvado, levantem um estandarte, ergam a voz para eles acerem com a mão, para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como o de uma grande multidão, o clamor de reinos e nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Elas vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e o instrumento da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois, o dia do Senhor está perto.
Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados. Angústias e dores tomarão contra eles e se contorcerão, qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecados. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado. Aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles. As casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens. Eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando e os seus dias não serão prolongados. Isaías 14, versículo 1. A volta de Israel para a sua terra. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Hino triunfal sobre a queda da Babilônia, versículo 3. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor? Como acabou a tirania? O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria.
Até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Ó, Senhor Jesus. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você, dizendo: então, também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos, jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, traspassados à espada, e que descem à cova de pedras, como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem. Tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes de Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. Versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será. E como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que o rei Acás morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filístia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança. Porém, farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portão, grite, ó cidade. Todos vocês da Filístia tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para que a paz chegue, é necessário destruir os inimigos, né?
E o Senhor, então, declara guerra aí contra Babilônia, Filístia. O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. É o Senhor mostrando que aqueles que estão em Sião, né, estão na parte mais alta da cidade, né, de Jerusalém, onde ficava o exército de Davi. Esta é Sião. E ali o seu povo vai ser guardado. E ali ele diz que eles encontrarão refúgio na parte mais alta, em Sião. Né? Então hoje nós, na igreja, também somos Sião, né? Somos as guerreiras do Senhor. Né? Nós lutamos no nosso dia a dia também, né? Você viu que a luta que nós temos realmente é contra o próprio inimigo, né? Por um lado, né? Nós estamos lutando contra os inimigos de Israel. Mas no capítulo 14, no versículo 15, ele se refere à Babilônia, mas fala de Satanás. Você pensava assim, olha o versículo 13. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Então ele está falando aqui de Satanás. Né? Então a nossa luta também hoje não é contra carne e sangue, mas é contra os principados da potestade nos lugares celestiais. Nossa luta é contra o próprio Satanás, né? Ele que instiga as nações, né? Ele que está por trás de toda briga, confusão, ele que está atrás de tudo que é maligno, né? E o Senhor vai dar cabo dele, né? E manda um recado, uma mensagem ali para os filisteus, dizendo que em Sião o Senhor vai guardar o seu povo. Eles vão estar ali refugiados, né? Eles estarão refugiados onde? Em Sião. Por quê? Porque o Senhor fundou Sião, né? Para os proteger. Nós, guerreiros do Senhor, somos Sião. Somos o exército do Senhor. Estamos em Sião. E aí nós encontramos refúgio e proteção. Amém? Só em Cristo. Nossa luta vai continuar, né? Mas, como nós vimos nos capítulos anteriores, depois da luta virá a vitória e nós estaremos com o Senhor. E o Senhor estará no nosso meio. E nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Amém? Vamos continuar com a nossa leitura bíblica. A irmã Lene está chegando para falar para vocês Salmos, Provérbios e o livro de Gálatas. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje Salmos, capítulo 57, Provérbios, capítulo 23, versículos 9 e 10, e a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 1 até o 14, iniciando com Salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva.
Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Agora, irmãs, vamos ler os Provérbios, capítulo 23, 9 e 10, que fala assim: Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleitará a causa contra ti. Amém? Vamos agora para os Gálatas, iniciando hoje capítulo 3, que fala assim: Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ele fala desse jeito: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ó Senhor Jesus, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estando debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, irmãs? Por hoje é só. Amanhã continuaremos com mais um dia de leitura bíblica. Bom dia, Jesus é o nosso Senhor. Feliz final de semana para todas. Amém. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor.
coração que